E aí, Landlord, Lucas aqui. Hoje eu vou te mostrar 5 erros que você não pode cometer na compra da sua primeira casa. Vamos lá. Nosso primeiro é comprar uma casa com inquilino. Evita isso, passe longe de casas com inquilino na sua primeira casa. Isso pode parecer um bom investimento de cara, mas pode se tornar uma armadilha. Pode parecer bom porque, poxa, você já compra recebendo aluguel, seria ótimo. Mas a armadilha está em, algumas das vezes, quem está vendendo a casa com inquilino é porque não conseguiu tirar o inquilino de dentro da casa. Não são todas, mas algumas vezes esse é o motivo. Tanto é que a casa, normalmente, ela é vendida com desconto, se for vendida com inquilino. Porque para você tirar o inquilino da casa, existe um processo que você tem que passar por ele. E se o dono anterior não fez as coisas como deveriam, pode dificultar um pouquinho esse processo. Então, para sua primeira casa, você não quer casa com inquilino. O segundo tipo de compra para evitar é comprar de leilão. Por que comprar de leilão? Diferente do Brasil, aqui não é somente casas que o banco retomou. Tem também, mas tem muitas casas, se eu quiser simplesmente pegar minha casa e colocar no leilão, eu posso. Mas, e realmente tem muitas oportunidades lá. Porém, você já precisa estar um pouco familiarizado com isso. E para a primeira compra é um pouco difícil, porque tem muitas coisinhas que você deve olhar. E talvez na primeira você não sabe aonde olhar. Por exemplo, primeiro, uma pessoa com inquilino ruim, ele não vai conseguir vender a casa no open market, que a gente chama aqui. Então ele vai para um leilão. Porque no leilão o comprador não tem muitas informações. Ou ele compra do jeito que ele está vendo, ou ele não compra. Simples assim. Tem até um exemplo, alguns anos atrás eu estava vendo um flat em Londres, numa região muito boa, que estava com um desconto incrível. Mas aí, com uma pesquisa a fundo, eu descobri que o flat, por mais que ele estivesse com desconto, ele estava com short list. Eu não vou explicar o que é short list aqui, porque se você já é inscrito no canal, você já sabe o que é. E se não é, se inscreve no canal. Então ele estava com short list de aproximadamente 10 anos. Então só tinha mais 10 anos para ficar naquele flat. E para renovar, você teria que basicamente pagar o valor cheio do flat de novo. Então eu vi isso e saí fora, mas eu acompanhei só para ver o valor que seria vendido o flat. Então esse flat, para ser muito bem vendido, ele teria que ser vendido em torno de 30, 40 mil libras. E alguém ofereceu 100 mil libras nesse flat, porque essa pessoa não sabia. Como eu sei disso, essa pessoa ela não foi adiante com a compra. Porém tem uma pegadinha ali antes. Quando você participa de um leilão, você tem que fazer um cadastro e você tem que dar uma entrada. 5 mil mais 5% do valor, 5 mil libras, mais 5% do valor da compra. Ou seja, se você desiste da compra, você perde esses valores. Então essa pessoa que ofereceu 100 mil nesse flat perdeu por volta aí de uns 15 mil libras, por não saber disso. E eu sei disso tudo porque depois que o flat voltou para leilão, eles me ligaram e perguntou se eu queria fazer uma oferta. Eu disse que não, é claro. Então, leilão. Para quem está começando, passa longe disso. E o nosso terceiro tópico é comprar sem um plano. Então, e se eu fosse adicionar algo aqui, era comprar sem um plano e sem um backup plano. Por exemplo, tem que ter pelo menos 2 saídas para casa. Eu quero comprar essa casa para alugar para uma família, porém, alugar para um Airbnb. Porém, se não der certo no Airbnb, essa casa é muito bem rendável para poder alugar para uma família. Ou eu quero comprar essa casa para fazer a reforma e revender, porém, se isso não acontecer, essa casa eu posso alugar para uma família. Então, tem que ter pelo menos 2 planos, o plano principal e o plano secundário, se caso o plano principal não seja tão atrativo quanto você pensou no início. Mas, se não tiver um backup, pelo menos um plano tem que ter na hora da compra, porque senão, imagina você comprando uma casa e pagando o aluguel dela sem saber direito o que você tem em mente em fazer com ela. Desculpa, pagando o financiamento dela. Então, na hora da compra, você já tem que saber exatamente o que você, ou pelo menos ter uma ideia muito boa do que você quer fazer com a casa. Se você quer alugar para uma família, se você quer colocar no Airbnb, se você quer alugar os quartos. Não necessariamente você precisa ter só um, mas você precisa ter um plano do que você vai fazer com a casa depois da compra. E para o nosso quarto tópico,
é comprar sem um guia. Aqui no canal você tem vários vídeos explicando coisas que você deve olhar, coisas que você deve fazer antes da compra, porque é muito importante aqui, embora que o mercado seja extremamente bom, extremamente lucrativo, aqui não é um lugar para pessoas que querem simplesmente se aventurar. Então tem muitas coisas que você precisa olhar. Por exemplo, se você compra sem um guia, você pode acabar comprando uma casa que tem uma planta especial, uma planta japonesa. Se a sua casa tem esse tipo de planta, ela possibilita você fazer um mortgage nela. Na hora de vender, isso pode dificultar. Se você compra uma casa numa certa região, então é muito importante você ter um guia na hora de comprar. Não necessariamente precisa ser uma pessoa, mas você precisa ter algum conhecimento sobre. Por isso que eu criei esse canal aqui para vocês, para ensinar e mostrar para vocês o processo, como funciona, o que fazer, o que olhar, porque é muito importante. Embora que seja um ótimo investimento, é muito importante você saber o que você está fazendo. Então, para isso, você precisa de um guia. Seja vídeos explicativos como esse, seja na internet, falando com alguém que mora aqui. É muito, muito importante ter um guia na hora da compra da primeira casa. E agora para o nosso quinto e último, não se torne um comprador motivado. O que eu quero dizer com isso? Não se torne aquela pessoa que só quer comprar uma casa independente do valor, independente da localidade, independente de qualquer coisa, só quer comprar uma casa na Inglaterra. Não. Não se torne esse comprador. Seja frio e calculista. Se você se torna um comprador motivado, você vai acabar pagando a mais do que vale. Você pode comprar numa área que não seja tão boa e isso pode te atrapalhar muito. Mesmo cometendo todos esses erros aqui, o que você teria que ser muito bom para isso, dificilmente você ainda perderia dinheiro em imóveis. Mas isso pode te atrapalhar alguns anos do seu crescimento como landlord. Então é muito importante você evitar esse aqui e não se tornar um comprador motivado. Então tenha o seu critério, tenha lá o seu valor máximo que você esteja disposto a investir, estude algumas áreas, tenha o seu ROI mínimo aceitável e eu tenho certeza que você seguindo esses passos, assista os outros vídeos aqui, nós temos muitos vídeos, tem mais para vir também. Então, inclusive, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aí, aproveita aqui essa oportunidade aí, deixa aí nos comentários aí sua pergunta, sua dúvida. Aproveita o guia, estou aqui para ajudar vocês. Então é isso, tenho certeza que se você evitar esses 5 erros na compra da sua primeira casa, você vai se dar muito bem. Então é isso aí, Landlord, mais um vídeo aí para vocês, espero que tenha gostado, tenha ficado claro. Se você acha que esse vídeo te ajudou de algum jeito, deixa o like e coloca nos comentários aí se você tem alguma dúvida, se eu posso te ajudar de algum jeito e até mais. Fui!